Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de biologia, e hoje a gente vai falar de gametogênese. Gametogênese é um processo para a formação dos gametas. No caso dos homens, o gameta masculino, que é o espermatozoide, e das mulheres, o gameta feminino, que é o ovócito 2. Mas, para entender esse processo, né, você tem que ter assistido a aula de mitose e meiose, tá? É importante, senão você não vai entender. É um processo muito simples, mas para isso você tem que ter ali na sua bagagem aula de mitose e meiose, ok? Bom, gametogênese, então, nos homens, a gente vai chamar de espermatogênese. Quando é da mulher, a gente chama de ovulogênese ou simplesmente de ovogênese. A gametogênese masculina, espermatogênese, ocorre nos testículos, né? Dentro dos testículos, nós temos estruturas aí chamadas de túbulo seminífero, e é nesses túbulos que ocorre a espermatogênese. Então, o homem tem células germinativas, né? Essas células germinativas vão se desenvolvendo, vão se dividindo, fazendo aí o processo de mitose. O processo de mitose, vocês sabem, ele é equacional, então geram células com a mesma quantidade de cromossomos. Essas células, elas vão ter o nome aí de espermatogônia. Essa espermatogônia, ela vai se desenvolver, mas ela não vai se desenvolver por um processo de divisão celular. Ela vai crescer, ela vai ter uma fase intensa, né? A intérfase, né? Que a gente já aprendeu, que é uma fase ativa da célula, ela vai ter essa fase ativa, intensa também, e essa espermatogônia vai virar o que a gente chama de espermatócito 1. Por que espermatócito 1? Porque essa célula vai fazer a meiose 1. E a meiose, ela é uma fase reducional, ou seja, essa célula 2N vai virar duas células N. E essa célula N vai ter o nome aí de espermatócito 2, certo? Pessoal, se é espermatócito 2, vai fazer o quê? Vai fazer o processo aí de meiose 2. Meiose 2, cada célula vai se dividir, né? Gerando duas células no final, tá? Essa célula N aqui, a gente vai chamar de espermatídeos. Essas células futuramente vão virar os espermatozoides. Todo esse processo aqui ocorre dentro dos túbulos seminíferos. Porém, o processo da espermatide virar espermatozoide vai ocorrer ali numa estrutura chamada de epidídimo, né? A maturação final aí das nossas espermatídeos, tá? Para virar espermatozoide. Gente, uma coisa importante que eu preciso falar para vocês, esqueci. Essa fase do homem aí fazer mitoses, né, de ter a espermatogônia, todo esse processo ocorre na puberdade do menino. Então, quando ele tem ali um aumento dos seus hormônios sexuais, vai ter um desenvolvimento aí dessas células. O que não acontece no da mulher, a gente vai entender, tá bom? Ok? Ou seja, olha lá a meiose, né? Uma célula, dois N's. No final, eu tenho quatro células N, que aí vai virar o espermatozoide, que são células N. Aqui ela tá mais diferenciada, tá? Então, eu tenho a fase de gônia, né? Onde eu vou ter a célula espermatogônia. Depois, eu vou ter o espermatócito 1, depois o espermatócito 2, a espermatide e no final ali o espermatozoide, ok? Processo germinativo, processo de crescimento, de maturação e de diferenciação, ok? Bom, vamos lá então para nossa segunda parte da nossa aula, que é a gametogênese feminina, também chamada aí de ovogênese. A ovogênese ocorre aonde, gente? Ocorre nos ovários.
né? Então, a mulher aqui vai liberar o ovócito 2 e a gente vai chamar esse processo de liberação de ovócito 2 de ovulação, tá? A mulher, ela vai ter o seu processo ali de proliferação, de divisão celular, de formação das suas ovogônias ainda dentro do útero da mãe. Olha que interessante, né? Então, as divisões das ovogônias, né? A formação ali das ovogônias vai acontecer ainda dentro da mulher, ainda dentro do útero, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Essas células vão entrar aí no estágio de congelamento, né? Então, a menininha, a bebezinha lá dentro da mãe, dentro dos ovários dela, bebezinha bem pequenininha, vai ter essas células se dividindo, e aí eu vou ter a formação do ovócito primário, tá? Esse ovócito primário vai parar, né? E aí a gente vai ter um processo chamado de dictioteno, tá? Quando ela chegar na puberdade, a cada mês, né, a meiose vai ocorrer o quê? Esse ovócito 1 vai fazer a meiose 1, tá? Ela vai fazer a meiose 1. O que acontece? Uma célula vai se tornar aí um ovócito secundário, certo? E a outra célula vai se tornar aí um corpo polar, tá? Vai se tornar um corpo polar. Ok. Eu tenho o ovócito 2 e tenho um corpo polar sendo formado, tá? Se ocorrer a fecundação, somente se ocorrer a fecundação, o ovócito 2 vai fazer a meiose 2. E aí, essa célula vai se dividir em uma célula que vai ser o óvulo e a outra célula vai ser outro corpo polar. E também, se ocorrer a fecundação, esse corpo polar aqui, que sempre foi corpo polar depois da meiose 1, ela pode vir a fazer também uma meiose 2 e aí gerar mais 2 corpos polares. Aqui eu chamei de glóbulos polares, mas tanto faz, tá? E aí, pessoal, eu vou ter o quê? A formação de 4 células. Uma célula, ela é viável, vai ser o meu óvulo, porque ocorreu a fecundação, e as outras 3 aqui vai ser os glóbulos polares ou corpos polares, tudo bem? E são formados eventualmente. Então, a mulher, ela libera o ovócito 2. Se ocorrer a fecundação, somente com a fecundação, a mulher faz a meiose 2. Senão, não tem a meiose 2. Tá bom? Então, essa aí é a diferença do homem, né? Independente de qualquer coisa, o homem vai terminar o processo. Ele vai fazer ali a meiose 2 e o homem vai gerar 4 gametas viáveis. A mulher não. Ela vai ali, na meiose 1, gerar um ovócito 2 e o outro uma célula que vai ser inviável para processo de fecundação, e se ocorrer a fecundação, esse ovócito 2 se divide em 2, uma se tornando óvulo e o outro outro corpo polar, tá bom? E outra diferença também importante é que a mulher aqui, ela tem um processo onde que ocorre até a fase do ovócito 1, ocorre dentro dela, ainda ela dentro da mãe, tá? Antes dela nascer, tá bom? Bom, é bem simples, pessoal, né? A gametogênese é uma aula tranquila, rápida, olhar bem as imagens para entender, porém, para eu entender isso, a meiose 2, a meiose 1, eu preciso assistir a aula de mitose e meiose, ok? Obrigada e tenham bons estudos aí.